minha gente, o que são aprendizagens e desenvolvimento na perspectiva da teoria histórico-cultural? Então, é esta a nossa provocação desta microaula de hoje. A teoria histórico-cultural surgiu na União Soviética por volta de 1920 e 1930, com as investigações de Vygotsky, Luria e Leontiev. E até hoje nos ajuda a compreender o funcionamento humano nas suas aprendizagens e desenvolvimento. Mas, sobretudo, trata dos instrumentos da cultura e da linguagem enquanto mediadores no desenvolvimento das funções mentais superiores, também denominadas funções culturais. Bem, para nos aproximarmos alguns passos da compreensão de aprendizagem e desenvolvimento da criança em situação de aprendizagem em instituições coletivas de educação, vamos em Vygotsky, que parte do princípio que a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história. Este pressuposto é importante para nós porque as atividades com literatura, contações e mediações de leitura com crianças na educação infantil precisa levar em conta o conjunto de saberes histórica e socialmente produzidos e acumulados por elas antes do ingresso na escola da infância. E em hipótese alguma, minha gente, devem ser ignorados ou menosprezados. Precisamos considerar, e isso é importante, também que aprendizagem não garante desenvolvimento, gera possibilidades. Isso é importante por várias razões. Dentre elas, o fato de as professoras não produzirem expectativas, não anteciparem conclusões ou não definirem rótulos no decorrer ou no fim de determinados percursos quanto aos objetivos estabelecidos lá nos seus planejamentos das atividades literárias. O planejamento sistemático e intencionalmente voltado às aprendizagens, isto sim, pode favorecer o desenvolvimento psicológico, que este, por sua vez, aciona um conjunto de processos desenvolvimentais e a aprendizagem é a chave que ativa estes processos. Como nossa discussão trata de crianças em processos de aprendizagem em instituições coletivas de educação e também buscando coerência com as faixas etárias na educação infantil indicadas pela Base Nacional Comum Curricular, em termos de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que já apontamos anteriormente, recorremos aqui a Davidov, que nos situa das etapas evolutivas do desenvolvimento psíquico da criança. Tal periodização pode nos apoiar na construção possível ou na construção de possíveis parâmetros para a avaliação e a seleção de obras de literatura para o trabalho na escola neste prisma teórico. Então, de forma resumida, primeiro ano. A comunicação emocional direta com os adultos é própria do bebê desde as primeiras semanas de vida até por volta de 1 ano. Primeira infância. A atividade objetal é característica da criança entre cerca de 1 e 3 anos. Manipulando objetos, primeiro em colaboração com os adultos como parceiros mais experientes, surge a linguagem. Idade pré-escolar.
A atividade de jogo é a mais característica para a criança por volta de 3 a 6. Surge a imaginação e a função simbólica. Essa classificação coincide com a organização dos grupos etários propostos pela base, que apresentamos em vídeo anterior. As categorias essenciais na teoria histórico-cultural para entendermos as relações entre aprendizagem e desenvolvimento e os possíveis espaços para o trabalho com a literatura na educação infantil podem ser estas. As funções mentais superiores, que também são denominadas funções culturais, que são funções que caracterizam o nosso comportamento consciente, favorecedoras dos processos de aprendizagem. E são algumas delas: a percepção, a memória, o pensamento, a linguagem, a atenção voluntária. A literatura infantil oferece condições para que na produção escrita do autor, na contação e mediação de leitura de histórias pelas professoras, nos processos de apropriação pelas crianças, tais funções se potencializem. Elas assumem um papel essencial nos processos de aprendizagem e desenvolvimento na criança em idade escolar. Segunda categoria é a mediação. Nossas interações com o mundo ocorrem mediadas por sistemas simbólicos, que podem ser instrumentos, como uma vara que nós podemos utilizar para alcançarmos um objeto distante, ou signos, símbolos que utilizamos para representação de ideias. A mediação é fundamental para o desenvolvimento das funções mentais superiores. Portanto, são fulcrais para as aprendizagens. E aqui, as intervenções podem e devem se dar na mediação da leitura, com vistas ao processo de formação de leitores, que vão desde a escolha da obra às discussões sobre ela. As ações de mediação de leitura com as crianças oferecem um campo vasto para o trabalho com os signos e instrumentos. Atenção, mediação de leitura é uma estratégia de atividade com literatura. Não confundam com esta categoria na teoria histórico-cultural. Próxima categoria, zona de desenvolvimento proximal, tão famosa, que é aquilo que a criança ainda não domina por si mesma, que é o desenvolvimento real, mas o faz com a ajuda de parceiro mais experiente. E é neste campo que as intervenções devem ocorrer, pois as aprendizagens não ocorrem de forma espontânea. Atuando assim, as professoras poderão favorecer o avanço da criança de sua zona de desenvolvimento proximal ao nível de desenvolvimento real. Então aqui, a literatura infantil deve ser incentivada como promotora da zona de desenvolvimento proximal, vivenciando experiências desafiadoras dessas funções, das funções mentais superiores. De que forma? Por exemplo, com a exploração de obras que ofereçam estes potenciais, essas condições. Imaginação é outra categoria, que é bem explorada na obra Imaginação e Criação na Infância, de Vygotsky. A imaginação é a base, é o fundamento de toda atividade criadora. E a literatura infantil pode promover estes processos. Para Vygotsky,
A imaginação se apoia na experiência. A experiência se apoia na imaginação. A emoção afeta a imaginação. A imaginação provoca emoções. Deve ser um dos critérios essenciais na sua seleção. Linguagem é uma das categorias que, embora integre o grupo das funções mentais superiores, este conceito merece especial destaque no contexto das aprendizagens e do desenvolvimento. Porque sem linguagem, o ser humano não seria social, não seria histórico, não seria cultural. E além disso, no universo da literatura infantil, a linguagem, nas suas múltiplas formas expressivas, texto escrito, texto narrado, ilustrações, é o motor da ação. Então, em rápidas tintas, é sob este prisma teórico de aprendizagens e desenvolvimento da criança que situamos a literatura no contexto da educação infantil. No próximo vídeo, discutiremos como estas articulações podem se efetivar didática e pedagogicamente na educação infantil. Então é isso. Um grande abraço!